Meu nome é Luciana Bong, eu sou psicóloga clínica, trabalho com traumas e, como a Cláudia falou, né, a gente faz um grupo de supervisão juntas com o Mário Salvador, que é nosso mestre lá da Espanha, direto da Espanha. E o meu trabalho é com terapias de reprocessamento cerebral, EMDR e Brain Spotting, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais nas perguntas que a Cláudia vai me trazer. Eu atendo jovens e adultos no meu consultório. Eu construí um consultório na minha casa recentemente, vai fazer 2 anos, ano que vem, que é um espaço muito gostoso, muito legal. Quem puder depois entrar no meu Instagram e quiser conhecer, tem um vídeo lá, o primeiro videozinho que mostra, onde eu falo do meu trabalho, me apresento e apresento esse espaço, que foi algo assim que eu idealizei durante um tempo, né? Durante um bom tempo na minha carreira e que recentemente eu tive o prazer e o orgulho de concretizar. Eu digo que assim, é o último step, né? O último degrau da carreira. Acho que é, né? A gente nunca sabe o que vem pela frente, né, Cláudia? Olha, esse Imagino que lugar seja. com esse verde, É, essa janela, essa porta, é, não sei, eu acho que já está no ápice do é, local. eu acho que sim. Mas te falar que de vez em quando eu ainda penso em lugar ainda melhor. Mas enfim, isso não vem ao caso agora, né? Mas eu adoro trabalhar com isso, adoro trabalhar com traumas. E esse tema, quando tu me perguntasse assim, qual seria um tema interessante para a gente trabalhar? Uma coisa que tu atende bastante. E logo me veio, assim, duas questões, assim, uma ansiedade, né? E como eu vou poder depois explicar melhor, as fobias são um transtorno de ansiedade. Elas fazem parte dentro dessa classificação dos transtornos de ansiedade. E a maioria das pessoas que eu atendo tem algum traço ansioso, vem por alguma questão relacionada com ansiedade, seja pânico, fobias, outros tipos de ansiedade. E, claro, atendo também outros casos, né? Depressão, traumas específicos que as pessoas vêm tratar. Mas esse realmente é um tema que aparece bastante. E eu já atendi muitos casos de fobia, continuo atendendo. Até eu estava contando aqui agora recentemente a quantas pessoas que nesse momento eu estou atendendo que apresentam quadros, né, de fobia, e tem pelo menos aí umas 5. Então é bastante realmente, assim, é uma frequência bem alta, assim, até quando eu te falei eu não imaginava que era tanto. Depois que eu fui, assim, estudar, ler um pouco mais sobre o tema para me preparar aqui para a nossa live, é que eu vi que realmente eu atendo bastante gente com fobia. Então acho que é um tema que eu tenho aqui alguma experiência, pelo menos, né? Sim, e eu tenho uma leitura assim, né? Se esses pacientes chegam, é porque o terapeuta tem este olhar, né? Eu creio que Quando você sim. fala da ansiedade, que a fobia também faz parte do transtorno de ansiedade. Uhum. Não são todos os terapeutas que têm este olhar e nomeia como fobia. Então vamos lá. Ó, medo ou fobia, qual a diferença? Bom, vamos começar então para essa pergunta que ela é bem abrangente, mas ao mesmo tempo é razoavelmente simples de responder. Como eu falei antes, quando a gente fala em fobia, e até quando a gente fala em medo, é muito difícil não falar desses dois assuntos sem falar dos transtornos de ansiedade, porque as fobias fazem parte, né? Se a gente for pegar o manual diagnóstico lá de classificação das doenças mentais, o DSM-5, as fobias estão classificadas como um tipo de transtorno de ansiedade. Dentro dessa classificação dos transtornos de ansiedade, existem 3 tipos de fobia que fazem parte ali, né? E elas envolvem o medo, mas envolvem também a ansiedade. Qual que é a diferença entre o medo e a fobia? E depois a gente entra na ansiedade, assim, só para poder pontuar, né? O medo é uma reação natural, espontânea do nosso organismo, do nosso corpo, frente a um perigo real. Então, sempre que a gente passa por uma situação de perigo real, a gente vai sentir medo. Isso é natural. O nosso sistema nervoso, ele está preparado para nos colocar numa situação de poder lutar ou fugir diante de uma situação de perigo. Então, por exemplo, se eu vou atravessar a rua e ver um carro em alta velocidade, eu estou na faixa de segurança
e mesmo assim ele vem e freia perto de mim, no mesmo momento eu vou me colocar numa situação de alerta, meu coração vai acelerar, o meu corpo vai ter uma reação, vai jogar sangue para os meus braços, para as minhas pernas, para que eu possa correr, para que eu possa parar, voltar. Enfim, eu vou ter uma reação fisiológica, natural, de medo diante daquela situação. Já a fobia é um transtorno onde a minha reação de medo, ela é desproporcional ao perigo. Por quê? Porque não existe um perigo real. Eu vou sentir medo, mesmo um medo exagerado, diante de um objeto que é o objeto da minha fobia, mesmo que aquilo não represente um perigo real, né? Por exemplo, aí a gente tem fobias muito comuns, que são as fobias de insetos, animais. Então, eu posso, por exemplo, ter uma fobia a barata ou ter uma fobia a cachorro, e se eu tenho essa fobia, eu vou sentir medo, mesmo que aquele animal não esteja representando uma ameaça. Por exemplo, uma barata é um animal que a maioria das pessoas não gosta, acha nojento, asqueroso, mas ela não representa um perigo real. Ela não pica, ela não morde, ela Não ataca. não ataca, geralmente ela foge, né? E mesmo assim tem muitas pessoas com fobia de barata. Cachorro, né? A maior parte das vezes, tu tá andando na rua, encontra um cachorro, aquele cachorro não vai atacar. Tem casos em que o cachorro pode atacar, mas na maior parte das vezes o cachorro ou ele tá acompanhado, ou ele tá na guia. A pessoa que tem fobia de cachorro, ela não pode ver um cachorro lá do outro lado, no final da rua, ela já começa a ter sinais de medo intenso. Então ela vai ter todas aquelas reações corporais que eu descrevi antes, mesmo não sendo um perigo real. E para caracterizar que realmente seja uma fobia, esses sintomas eles precisam ser, no mínimo, estar acontecendo no mínimo por 6 meses. Eles precisam trazer um prejuízo para a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, eu já tive uma pessoa que eu atendi que tinha uma fobia a um determinado animal, e depois de um tempo, quando ela me procurou, ela já estava num estado em que ela evitava ao máximo sair de casa se ela não tivesse acompanhada. Então, ela não descia nem para ir na rua, porque era uma situação em que ela poderia encontrar com aquele animal. Então, só de imaginar que aquilo poderia acontecer, ela já fazia esse comportamento de evitação. E aí é importante colocar isso, né? Que a maioria das pessoas que têm fobias acaba com o tempo criando comportamentos de evitação daquela situação onde onde ela poderia encontrar, se encontrar com aquele objeto da fobia, do medo dela. Tá? Diferente do medo, né? Diferente do medo. O medo eu não evito, ele aparece fisiologicamente. Isso. Agora, a fobia, com o tempo, se instala esse processo de evitação do local, da condição, da possibilidade. Isso, exatamente. E aí isso também está relacionado com a ansiedade. Por quê? Porque a pessoa começa a ter ansiedade em função dessas situações possíveis de acontecer. Então, por exemplo, a pessoa tem aquele medo, aquela pessoa que eu citei, né? Ela tem aquele medo, então ela já evita sair de casa. Porém, lá daqui a 3 meses, ela vai ter um compromisso em que ela vai precisar estar nesse compromisso, vai precisar estar num ambiente aberto, onde pode aparecer esse animal que ela tem medo. Ela já começa a ter ansiedade desde já. E por aí vai, né? Tem aí os tipos de fobia, né? Eu tô falando aqui, com esse exemplo, eu tô falando na fobia específica, que é um dos tipos de ansiedade. Existem mais 2 tipos de fobia classificados dentro dos transtornos de ansiedade, que são a fobia social, que é um bem comum também, muitas pessoas têm, né? Que é diferente da fobia específica. E também uma terceira que é a agorafobia, que tem a ver com lugares muito abertos ou lugares muito fechados, que depois a gente pode explicar um pouco mais cada uma delas. Você percebeu se a fobia social, a agorafobia, piorou pós-pandemia? Ou não necessariamente? Eu percebi que sim. Eu não sei se as pessoas chegaram mais para o consultório, mas eu acredito que essas pessoas que vieram para o consultório depois da pandemia tratar esse tipo de fobia que elas têm, elas pioraram depois da pandemia. Se teve um aumento no geral, eu acredito que sim.
tá? Eu acredito que sim. Até porque a própria situação da pandemia, ela trouxe, assim, muitas cenas e vivências para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para os países, que podem ser geradores de fobia, tanto em adultos que viveram, perderam parentes ou que viram pessoas, né, assim, sofrendo com isso, ou que tiveram que se enclausurar. Geralmente, pessoas que já tinham uma fobia relacionada, por exemplo, com lugares, com espaço, aumentou essa fobia, porque daí ficaram em casa, né? É como E, se a pandemia tivesse potencializado uma isso, coisa aquela que a pessoa esquiva. já tem. Isso, potencializou a esquiva, né? Porque assim, se eu não preciso sair de casa, então agora tá regulamentado que tá tudo bem, todo mundo tá em casa. Inclusive, essa pessoa que eu citei, ela me disse que durante a pandemia ela se sentiu melhor. Por quê? Porque todo mundo estava em casa. Então ela estava Então, se ela sentindo era como todo mundo. isso, ela estava se sentindo mais normalizada, né? Naquela situação, porque ela não queria sair de casa e não precisava sair de casa, e nem podia sair de casa naquela situação. Mas sim, acredito que tem aumentado sim. Quando você fala da fobia social e você atende adolescentes, né, e é um tipo específico de fobia, você faz essa relação que tem acontecido mais com jovens ou não necessariamente, Sim, né? sim. A fobia social, inclusive a fobia social, é um tipo de fobia que, na maioria das vezes, começa na adolescência, tá? Eu estou falando de dados aqui não no Brasil, tá? Estou falando de dados aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito que no Brasil também seja assim. Esse tipo de fobia, a prevalência do início é em torno dos 13 anos, na maior parte dos casos, certo? Diferente da fobia específica, que é aquela que eu citei antes, de animais, de elevador, de voar. Essa fobia específica, ela começa geralmente na infância. Às vezes na primeira infância, antes dos 3 anos de idade, tá? A fobia social, ela tende a iniciar durante a adolescência, 13, 12, 13, 14 anos, que é no momento em que a criança passa a ter um convívio social maior, em que ela sai daquele ambiente familiar, ela já está na escola, mas o ambiente familiar ainda é o mais preponderante, o ambiente mais importante para ela, onde estão as pessoas de cuidado. Ela passa desse ambiente a se relacionar com iguais, com pessoas da mesma idade, e a ter uma expectativa também, né, social, de se relacionar com pessoas da mesma idade, ter muitos amigos, namorar. E nesse momento, algumas pessoas podem ter dificuldades e aí então desenvolverem esse tipo de fobia, que é a fobia social, que acomete muita gente, bastante gente mesmo. Quando o medo vira fobia, como identificar e como tratar? Bom, geralmente, o medo, quando a fobia aconteceu, né? Como eu falei, sim, a fobia específica começa na infância, né? Então, nesse caso, aí quem vai identificar geralmente vão ser os pais, os professores, né? O que que acontece? Eu não atendo crianças. Eu sei que existem pais que percebem e levam as crianças para terapia. Mas, como a criança, por si só, ela já possui, ela já apresenta, né, mais situações em que ela sente medo, em que ela chora, isso é mais natural entre as crianças, muitas vezes os pais não percebem que aquele medo está exagerado e pode se transformar numa fobia, tá? Então, é bem importante para quem é pai, quem tem crianças, pai e mãe, que fique atento a essas reações exageradas das crianças diante de situações e consigam e tentem ir manejando para perceber se aquela situação é uma situação contextual, que tem a ver com aquele momento em que ela está passando, com aquele lugar que ela vivenciou aquele medo, ou se aquilo começa a se repetir em várias situações, em outros momentos também, e gerando ansiedade, gerando evitação, tudo aquilo que eu coloquei antes. Nesse caso, é importante levar
para um profissional de psicologia fazer uma avaliação e ver se é realmente uma fobia. E se não for uma fobia, ele pode até fazer um tratamento profilático, né, para que evite se transformar, ou realmente vir a tratar essa fobia. No caso das outras fobias, como identificar? O principal é perceber quando aquele medo é exagerado. Quando aquele medo... E geralmente as pessoas dizem isso. As outras pessoas acabam apontando, né? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador. Se ela tem assim, um desconforto, mas ela consegue entrar no elevador com outras pessoas, ela evita ir quando o andar é mais baixo, ela vai pela escada, né? Ah, vou terceiro andar, eu vou de escada, mas no oitavo andar eu vou de elevador. Ok, né? É algo assim que ela tá tendo ali um comportamento ansioso em relação àquilo, ela tá evitando em parte, mas ela tá dando conta. Se aquilo começa a ficar mais intenso a ponto de ela não querer mais entrar no elevador, de ela evitar, por exemplo, marcar consulta médica se é lá no 12º andar, então eu quero aquele médico, mas eu não vou naquele porque é no 12º andar, então eu marco um lá no 2º andar que eu vou poder ir de escada. Né? Então, quando a pessoa começa a ter esses comportamentos com mais frequência, eu adoro viajar, mas eu não vou viajar para um país onde eu não posso sair de carro ou de ônibus porque eu tenho medo de voar. Né? Mas eu tenho uma viagem a trabalho, eu vou crescer com isso, eu vou ganhar a viagem, vai ser interessante para minha carreira, mas eu evito, eu passo a viagem para outra pessoa porque eu vou ter que voar. Então, esse tipo de situação, quando ela começa a se repetir e se repete até por mais de 6 meses, ou por no mínimo 6 meses, e passa a prejudicar, a trazer um prejuízo para a vida da pessoa, seja pessoal, familiar, profissional, relacional, ela deve procurar uma avaliação, porque ela provavelmente está desenvolvendo ou já desenvolveu uma fobia, né? Por exemplo, outro tipo de fobia muito comum, né? Fobia que tem a ver também com a fobia específica, que é de falar em público. Muito comum essa fobia, cada vez mais. Hoje, com essa... com as redes sociais, com essa... Se tornou comum as pessoas terem que falar de si mesmas, terem que se apresentar em locais, terem que provar, né, a sua capacidade através dessa exposição. Cada vez mais pessoas sofrem com a fobia social, com a fobia de falar em público, e deixam de ter oportunidades, deixam de fazer coisa do trabalho, deixam... Eu conheci pessoas, mais de uma pessoa eu atendi ao longo da minha carreira, que não chegou a se formar porque não conseguiu apresentar o trabalho de conclusão do curso, porque teria que fazer uma apresentação oral. E isso é algo muito prejudicial. Imagina a pessoa fazer uma graduação inteira e chegar no último momento com o TCC pronto e não se formar, desistir porque não quis apresentar, não conseguiu apresentar. Tem pessoas que são jubiladas porque não conseguem apresentar. O tamanho do sofrimento. Isso, é um sofrimento bem grande. Um sofrimento bem grande. E como tratar? Bom, aí o tratamento, ele é um tratamento, primeiro, assim, importante colocar, assim, que ele não é um tratamento rápido. Geralmente, as fobias, elas têm... principalmente as fobias específicas, né? Que são essas das quais eu estou falando mais, que são as mais comuns também, né? Fobia de animais, fobia de voar, fobia de elevador. Elas têm raízes lá na infância, né? O que pode acontecer? O que pode causar as fobias? Uma das situações muito comuns de causar fobia são os traumas. Então, a pessoa passou por uma situação traumática relacionada àquele objeto da fobia. Então... um cachorro mordeu, o atacou aquela criança e ela acabou desenvolvendo uma fobia. Alguém jogou um inseto na blusa dela, na escola. Ela desenvolveu uma fobia. Ela foi entrar no mar e quase se afogou. Ninguém salvou ela, ninguém viu, não tinha ninguém para acudir. Ela pode desenvolver uma fobia e por aí vai. Então, quando a gente vai tratar as fobias, né? E aí
Eu vou puxar a brasa aqui para a nossa sardinha, né, Cláudia? Porque, assim, eu faço isso com muito respeito às outras áreas da psicologia, principalmente porque eu não fui EMDRista a vida inteira, como tu também imagino que não, né? E quando eu não trabalhava com as terapias de reprocessamento cerebral, eu recebi muitos casos de pessoas com fobia e eu não consegui tratar. Eu fui até determinado ponto com elas, que era aquele ponto assim, vou passar estratégias para você lidar com essa situação, vou passar algumas estratégias até de evitação, porque não, ou assim de uma aproximação sucessiva, estratégias mais cognitivo-comportamentais, né? Mas a pessoa não curava a fobia. Não curava a fobia. Por quê? Porque se a pessoa tem um trauma, e na grande parte das vezes existem traumas relacionados às fobias, enquanto a pessoa não trabalhar e não curar esses traumas, a fobia permanece ali, ela não vai embora. Uhum. Ela vai continuar sentindo, vai continuar tendo Porque, aquela... na verdade, a origem é o trauma. Isso. Grande parte das vezes as fobias têm origem em traumas. Esse trauma, ele pode ser algo que a própria pessoa viveu, mas pode ser alguma coisa que ela viu outra pessoa vivenciar. Isso é bem comum também. A pessoa não passou por nada, né? E aí, quando a gente está fazendo lá na terapia a anamnese, procurando, né, a partir das sensações que ela tem, das cenas que ela vive hoje em dia, do medo que ela vive hoje em dia, a gente vai escaneando para o passado e vai vendo o que aconteceu lá atrás. Muitas vezes aparecem situações onde ela viu a outra pessoa passar por uma situação traumática. Então, eu vi alguém se afogar, eu vi um cachorro morder minha mãe, né? Eu vi uma barata, uma pessoa entrar em pânico por causa da barata. Eu fiquei sabendo que alguém ficou preso no elevador. Outra coisa são notícias, né? E aí tu falaste da pandemia anteriormente, e eu acredito que muitas pessoas se traumatizaram com a pandemia pelas notícias que ouviam. Isso é algo que traumatiza muitas pessoas, crianças principalmente. Por isso que a gente deve ter muito cuidado com a informação que chega para as crianças. Porque ouvir uma informação, ver uma informação numa tela de algo traumático, de algo horrível, terrível, é traumatizante, pode ser traumatizante para uma criança. Porque a criança, ela ainda não tem o cérebro dela ainda não tem todas as estruturas que ela precisaria ter para poder lidar com aquela situação, assistir aquela cena, compreender aquela cena e lidar com as emoções que surgem quando ela assiste aquela cena ou quando ela ouve aquele relato. Então, esse é um cuidado muito importante que os pais devem ter com as crianças. Realmente, e se existe uma censura, ela deve ser olhada, deve ser cumprida, porque as crianças não têm as estruturas que elas precisariam, estruturas neurológicas, psíquicas, para lidar com determinadas situações. E isso pode ser extremamente traumatizante. Uhum. Lu, quando você está falando do trauma, né, associado à fobia, que a fobia vem do trauma, fazendo meio que uma leitura desse nosso olhar, né, para o trauma, para a fobia, para o reprocessamento cerebral. Por que que alguns presenciam algo e se tornam fóbicos, vivenciam algo e se tornam fóbicos, e outros não? Boa pergunta. Boa pergunta. Se a gente for pensar nesse exemplo que eu dei, se a gente for pensar em duas crianças da mesma idade, passando por determinada situação, vivenciando elas mesmas ou assistindo a uma outra pessoa passando por uma situação assim. O que pode ser uma diferença para que uma desenvolva uma fobia e outra não? Uma questão é hereditária. Isso é importante. Então, se existe já um histórico de ansiedade, transtornos de ansiedade, de fobias na família, aquela pessoa vai ter mais disponibilidade, mais probabilidade de desenvolver também uma fobia. Não só pela questão genética, mas porque ela também vai aprender aqueles comportamentos fóbicos. Isso é muito comum.
né? Então, se a minha mãe, se o meu pai tem um determinado medo, eu aprendo a ter medo. E a gente, quando é criança, se conecta, não só quando é criança, né? A gente se conecta com as outras pessoas o tempo inteiro pelos nossos sistemas nervosos. Mas quando nós somos crianças, nós estamos extremamente, intimamente conectados neurologicamente com as pessoas que nos cuidam. Então, se eu tenho uma conexão com a minha mãe, por exemplo, que é a minha principal cuidadora, ou com o meu pai, que é meu principal cuidador, eu estou neurologicamente conectada com ela. Isso significa que tudo o que ela estiver sentindo, eu vou captar muito rapidamente. Principalmente se eu sou uma criança pequena, porque se eu sou uma criança pequena e eu não tenho o córtex cerebral, que eu tenho o meu cérebro encefálico, o meu cérebro reptiliano, que é o cérebro mais de memória implícita, é o cérebro mais emocional, é o cérebro mais sensível, eu estou totalmente conectada por esse cérebro aquelas pessoas que me cuidam. Então, tudo que a pessoa sentir, eu vou perceber, eu vou captar e vou sentir também. Então, Isso se eu começa... tenho um pai e uma mãe seguro, que não tem medo da barata exagerado, não é fóbico de altura, tudo bem, eu posso subir o elevador. Isso. Se a minha mamãe e meu papai têm medo de altura, não anda de avião, ficam apavorados vendo uma barata, eu entendo por essa percepção de capital que o papai e a mamãe estão sentindo, eu entendo que é tudo perigoso. E aí eu vou repetindo isto. Exatamente. Por quê? Porque eu aprendo a sentir como eles, né? Então, se eu tô no colo da minha mãe e quando eu entro no elevador com ela, ela se contrai, o coração acelera e ela fica com medo, eu tô sentindo, não só porque eu tô no colo dela, se eu tivesse de mão dada com ela, se eu tivesse do lado dela somente, eu também sentiria, porque eu tô conectada com ela através dos meus neurônios espelho, que são aqueles neurônios que fazem justamente essa conexão na relação com a outra pessoa. Então eu vou sentir e vou aprender que aquela é a maneira de reagir àquele estímulo que é o elevador, certo? Então, aí respondendo a tua pergunta, né? Por que uma pessoa vai desenvolver e outra não? Além da questão hereditária, tem essa questão do quanto as figuras cuidadoras passaram ou não a segurança que aquela criança precisava. Né? E a criança, o adolescente, eu estou falando da criança porque as fobias específicas são as mais comuns, mas a fobia social é muito comum também, que acontece ali por volta dos 13 anos, né? E o outro tipo de fobia, a agorafobia, ela pode acontecer até os 35 anos. Então, a pessoa pode desenvolver com 30 anos uma E agorafobia. que pode, assim, pensando, né? Pode ser desencadeado por um gatilho. Sim, Né? sim. Tá tudo bem, eu sou uma pessoa ansiosa, às vezes temerosa, e aí, sei lá, eu presencio um acidente, ou eu vejo uma notícia de um acidente de avião, e gatilho é acionado e eu Isso. desenvolvo a agorafobia. Isso, exatamente. Tu tá passeando, tu tá viajando e tu vai numa cidade grande, tu tá lá no meio da cidade grande ou no meio de um parque e de repente explode uma bomba a 1 quilômetro dali ou a 500 metros dali e aquela situação pode desencadear. Ou tu tá num show, que é a agorafobia, principalmente em ambientes grandes, abertos, né? O medo, a fobia desse tipo de ambiente. Então tu tá num show e de repente dá aquela confusão de multidão querendo se correr para lá e para cá, dar uma briga ou uma ameaça de fogo e tu precisa sair dali correndo e tu tá num estádio ou num lugar aberto gigante, cheio com uma multidão e aquilo pode disparar uma fobia, uma agorafobia e tu não conseguir mais estar novamente num ambiente assim. Tá? Então, mas voltando, né, mais uma vez, essa questão para a criança, principalmente, para o adolescente, de ter a segurança das figuras de apoio, de cuidado, né, pai, mãe, professores, é fundamental. Por quê? Porque, inclusive, se ela passa por uma situação, mas ela tem esse apoio, ela tem uma conversa, ela tem uma explicação, os pais servem como se fosse, assim, um auxílio externo para essas conexões que ela ainda não tem, né? Então, uma criança pequenininha, sei lá, 3 aninhos, o cachorro vai lá e late para ela leva um susto, ela chora, né?
dependendo da reação dos pais, aquilo pode ser já um gatilho para que numa próxima situação ela volte a temer aquele animal. Agora, se os pais chegam, eles abraçam, eles acolhem, eles dizem, tá tudo bem, o cachorrinho não, ele se assustou também, ele só latiu porque ele queria brincar, vem aqui, olha o cachorrinho, eu vou passar a mão nele, né? Não obriga a criança a passar a mão, não obriga a criança a pegar o cachorro, e ao mesmo tempo também não sai correndo dizendo, ai meu Deus, esse cachorro, e briga com a dona do cachorro, entendeu? Faz um furdunço e gera toda aquela situação ansiosa e agitada, aí é muito mais fácil a criança desenvolver uma fobia. Mas se tem esse acolhimento, esse cuidado, esse olhar onde a criança se sente segura, ela vai dar conta. E é a mesma coisa nos adolescentes, mesma coisa, né? Que daí entra. Seja fobia social. Isso, exatamente. Que é aquela... se os pais estão sempre conversando, estão sempre apoiando, estão olhando para aquele adolescente. Olhando, enxergando, né? Isso, vendo o que está acontecendo, perguntando. Eu vi um post essa semana, sei lá, um vídeo, sei lá, uma coisa assim, da mãe abrindo a porta do quarto e o filho no videogame. E aí tem uma frase assim, ninguém fala do sofrimento da mãe de perder o seu filho para a adolescência, né? Se fala da mudança do adolescente, mas e essa mãe que já não tem mais aquele filho porque ele chegou na adolescência e tá dentro do quarto jogando videogame, né? Sim. Me tocou essa fala. Uhum. Características de pessoas fóbicas. Você falou um pouquinho. Sim. Eu diria que a primeira característica da pessoa fóbica é que ela é evitativa. Ela é evitativa. Então, é aquela pessoa... E ela é seletiva, extremamente seletiva. Tá? Ela evita situações, ela seleciona as situações onde ela se sente confortável. Ela é uma pessoa mais desconfiada. Ela é uma pessoa que se entrega menos nos relacionamentos, né? Ela é uma pessoa que ela tem medo. Então, assim, é como se o medo estivesse sempre ali com ela. Então, pensa numa pessoa com medo. Então, fisicamente, uma pessoa que está com medo, ela tem um jeito, assim, né? Ela tem um olhar mais desconfiado, ela tem uma corporeidade mais, assim, fechada. Então, as pessoas fóbicas tendem a ser assim. Elas tendem a ter movimentos mais contidos, né? Não tem aquela decisão. Sempre tem um pezinho atrás. Corporalmente, elas são um pouco assim, né? Evitam situações, né? Como eu falei antes, são pessoas que medem muito bem cada passo para que não precisem passar por uma situação de medo, de fobia, que gere ansiedade, que gere todas aquelas sensações corporais que elas não querem e evitam tanto. Por exemplo, um show. Você vai num show e tem a pista, você adora a banda, tem a pista e tem a cadeira. E você sabe que se você for na pista, isso acontece comigo, tá? Eu me sinto sufocada. Eu vou na cadeira numa boa. Eu sento lá na cadeira, sossegada, levanto na hora que eu tô curtindo a música. Mas me dá essa sensação. Não a ponto de eu não ir, tá? E se eu tiver que ir na pista, eu escolho ficar lá atrás. E não com as pessoas em cima de mim. Isso é uma ansiedade fóbica, isso é uma fobia, porque eu não deixo de fazer, mas eu escolho estratégias que vai me gerar menos desconforto. Isso. Provavelmente tu tens uma ansiedade com, vamos supor assim, um perfil ali de agorafobia, mas tu não és uma pessoa que tem agorafobia, porque senão tu não irias. Exatamente. Tu não irias enfrentar, tu não irias querer enfrentar essa situação, né? Mas, assim, muitas pessoas têm são um pouco mais fóbicas, né? E geralmente o que acontece? Aí, quando eu falo um pouco mais fóbicas, não quer dizer que tenham um transtorno de fobia, um transtorno
né, de fobia específica, ou de agorafobia, ou de fobia social. Tem pessoas que não têm um transtorno, e daí volto lá no início, né, quando eu falei do diagnóstico, assim, para a gente fazer um diagnóstico, e não é algo que a gente faz no consultório, né, Cláudia? A gente não faz assim, ah, não, tu tens fobia disso. Não. A gente trabalha com o que a pessoa traz. Mas é importante essa diferenciação, porque tem pessoas que vão ter realmente uma fobia, e aí, para esses casos, é muito importante o tratamento. Porque um dado importante, né, de se colocar, as fobias, elas são determinados transtornos que dificilmente têm uma recidiva, assim, sozinha. Né? A pessoa que desenvolve uma fobia ao longo da vida, dificilmente vai deixar de ter fobia se ela não fizer nenhum tratamento. Então, se a pessoa tem um traço fóbico, como tu tá dizendo do teu exemplo, tu pode com estratégias, com yoga, com, sei lá, caminhada, com alimentação, com um monte de coisa, tu pode Evitar ir até lá, evitar, né? exatamente. Isso não vai atrapalhar a tua vida, entendeu? Agora, se tu tens uma fobia, isso vai atrapalhar a tua vida e a tendência é ir piorando, porque as situações vão se acumulando, né? A pessoa, quanto mais ela vai evitando, mais ela vai selecionando, se fechando, ela vai fechando o cerco e vai chegar uma hora em que aquilo vai trazer muito sofrimento, vai trazer, vai tirar dela muitas oportunidades, então ela vai ficando cada vez mais restrita, né? Porque as coisas vão se acumulando. Se a pessoa tem uma fobia, ela tem já situações traumáticas relacionadas com isso, toda vez que ela passar por uma situação que dispare o medo, que dispare aquele medo que ela tem, isso vai se somar ao trauma que ela já tem e vai aumentar essa fobia. Então, é muito importante a questão do diagnóstico, não para diagnosticar, mas para as pessoas saberem que não tem uma cura se a pessoa não buscar isso, ela não vai curar sozinha. Por outro lado, se a pessoa tem só um traço fóbico, ela pode dar conta sozinha, né? Buscando buscando a terapia ou buscando outros recursos. Você falou do MDR, do brainstorming, né? Do olhar para o trauma na fobia. Isso. Quando você utiliza, né, essas abordagens, o MDR, o brainstorming, o que acontece com o paciente, até para as pessoas aqui entenderem, né? O que acontece numa sessão de reprocessamento que cura? Ok. Numa sessão de cura, o paciente Que não é uma consegue... sessão, né? Você deixou claro, é um tratamento longo, não é uma sessão. Isso. Não era uma sessão, exatamente. Então, eu vou primeiro respondendo assim, tu perguntasse, o que acontece numa sessão que cura? Então, vou responder primeiro essa pergunta e depois falar um pouquinho mais do processo todo. Mas porque eu gostei da tua pergunta, da forma como tu perguntasse. Porque aquela sessão que traz uma cura, onde o paciente dá um salto, é a sessão em que ele consegue se sentir acolhido, e onde ele consegue sustentado no meu sistema nervoso, tranquilo, calmo, presente, ele consegue olhar para aquelas partes lá de trás, infantis, que passaram por aquelas situações traumáticas e consegue também acolher aquelas partes e curar aquelas partes, né? Dentro do processo da terapia, utilizando essas técnicas, que daí, agora no segundo momento, eu posso falar um pouco mais. Mas o que faz a cura é essa conexão. É a conexão do paciente com a sua terapeuta ou seu terapeuta, onde ele se sente seguro, talvez pela primeira vez na vida. Porque talvez... Muito bonito, né? É. Às vezes, assim, esses dias aconteceu isso comigo. Eu estou uma paciente muito sofrida, né? Com muitos traumas de apego. E a chavinha virou, né? Então, ela passou por uma outra fase do processo dela. E aí eu me despedi dela na porta e fui pegar água, né? E aí eu estava pegando água e eu pensei assim, pensei não, eu falei alto. Que bonito quando a chavinha vira. Que maravilha poder estar junto desse paciente, quando essa chavinha vira, dele poder falar, eu posso confiar, eu tô seguro,
eu posso enxergar o que me aconteceu lá atrás com amorosidade, com respeito, Uhum. sem criticar, sem julgar. Isso, exatamente. Exatamente. É esse o momento, esse é o que proporciona a cura e que vai virando as chaves, né? Nunca é só uma chave, né, Cláudia? São muitas chaves que. Só que É assim, um, é um quadro complexo de isso, energia. exatamente. E a cura é um processo. A cura é um processo, ela não é uma coisa assim. Claro, a gente tem casos, mas são exceções, né? De pessoas que em poucas sessões conseguem virar essa chave. Geralmente pessoas mais jovens, com uma história mais curta, mais adultos, que já têm uma história mais longa, geralmente tem uma grande história de traumas. E as pessoas que procuram as terapias de reprocessamento geralmente são pessoas com um histórico grande, né, de traumas. Mas aí vem aquela história, né? Se o biscoito é mais fresquinho porque sai mais ou o contrário, porque a gente também não sabe se essas mesmas pessoas de repente procuram uma outra terapia e o terapeuta nunca vai saber dessa história porque talvez não conduziu com esse olhar, né? E a gente tem esse olhar. Então a gente acaba trazendo essa história do paciente e na maioria esmagadora das vezes são histórias muito traumáticas. Então, com as terapias de reprocessamento, a gente consegue ir nessas memórias, né? Olhar para elas, fazer uma organização inicialmente dessas memórias, listar, e aí cada um tem o seu jeito, né, de trabalhar, e depois ir olhando para cada uma, né? Olhando para as situações que a pessoa viveu e olhando também para aquela criança ou para aquele adolescente naqueles momentos, né? Então, olhar para as partes da pessoa, né? Para a criança, para o adolescente, para cada parte em cada momento que ela viveu traumático da vida dela. E é assim que a gente vai curando, né? Nesse processo da terapia. Qual é o nome da fobia que aparece na infância, que você disse? A fobia específica, transtorno de fobia específica, que inclui as fobias a elevador, voar, animais. Tá. Se fala que a fobia ela acaba sendo um deslocamento, né? Então, assim, você desloca. Muitas pessoas falam isso. Muitas teorias falam isso. Você concorda? Se acontece esse deslocamento da fobia específica, deslocamento do quê? Da fobia social, da agorafobia. Sim. Você foi falando, né, que assim, vamos puxar o fiozinho lá para trás. Então, está deslocando do quê? E para que desloca? Porque eu imagino que seja para suportar. Isso. Muito boa a tua pergunta, Cláudia, porque eu esqueci de falar isso. Obrigada Fica pela pergunta. tranquila, fica tranquila. Muito boa. Porque quando eu falei das causas das fobias, eu disse que entre as causas estão as situações traumáticas, e eu citei, né, a pessoa passar por uma situação com aquele objeto da fobia, né, por exemplo, ser mordida por um cachorro. Mas existem muitos casos em que não existe uma relação direta, e isso realmente são muitos casos. Não existe uma relação direta entre o objeto da fobia e o que a pessoa viveu. Isso é bem comum, bem comum. Então a pessoa tem medo de elevador, mas ela não teve nenhuma experiência com elevador traumática. Ela teve depois que ela já tinha essa fobia, mas antes não. Então, esse deslocamento, e quem falou primeiro disso foi Freud, né? Esse é um mecanismo de defesa mesmo, onde a situação que a pessoa viveu é tão traumática, é tão fortemente traumática que o sistema psíquico não é capaz de suportar. Então, por não ser capaz de suportar, ela desloca para um outro objeto. Esse medo que não é mais o medo daquela situação, e sim o medo de algum objeto, que pode ser qualquer coisa, pode ser o cachorro. Que ela, inclusive, esquece, né? Isso, Foi tão sim. devastador que o medo é do cachorro e aquilo que foi devastador para o meu sistema lembrar, eu apago. Isso. Fica numa área da memória que eu não tenho acesso, que daí Freud chamou de inconsciente, mas enfim, a gente sabe que existem áreas da memória que a gente não, que o paciente não consegue acessar sozinho,
né? Às vezes vai acessar em sonhos ou em alguma outra situação, mas que ele não vai acessar sozinho. E nessas áreas, muitas vezes, existem essas memórias terríveis que a pessoa viveu, que podem ter levado realmente a ela desenvolver uma fobia por deslocamento. Então, ela passa a ter fobia de algum objeto, mas não tem nada a ver com aquilo que ela viveu. Inclusive, Freud teve um caso clássico de fobia de cachorro, onde ele explica esse deslocamento, né? Ele tem um caso clássico. Eu não sou psicanalista, mas a gente estuda, né? A gente estudou na faculdade e ele tem um caso clássico de fobia de cachorro, onde aconteceu exatamente isso, esse deslocamento. Mas o nosso olhar, né, que não é psicanalítico, considerando trauma, é que ficou insustentável, a vivência foi tão devastadora Isso. que eu apago e desloco esse medo. Exatamente. Desloco para um outro objeto, né? E pode ter uma relação ou não, né? Às vezes a pessoa, naquela situação que ela viveu, havia esse objeto no ambiente, ou ela fez alguma conexão, de alguma forma o cérebro faz conexões com aquele objeto, né? E aí o objeto toma o lugar da cena. É mais fácil eu sentir medo de cachorro do que eu me lembrar todos os dias de que eu fui abusada pelo meu pai, por exemplo. Sim. É mais fácil eu sentir medo de cachorro do que eu me lembrar de que eu apanhava todos os dias até cair, por exemplo. Né? Ou de que eu levei uma surra gigante quando eu era muito pequena. Então, esse deslocamento realmente acontece. E muitas vezes, quando a gente vai trabalhar fobias, a pessoa vem com aquela objeto da fobia, né? Ah, tem medo de voar, mas não lembro, né? A primeira vez que eu senti foi com 27 anos, num voo que deu uma turbulência. Não foi. Porque esse tipo de fobia não acontece na idade adulta, não começa na idade adulta. Então a gente vai mais para trás e muitas vezes vai perceber que aquela criança não se sentia segura. Ela não estava num ambiente de segurança em casa, né? Ela constantemente passava por situações em que ela se via vulnerável, sem os pais por perto, ou os pais não estavam dando bola, não estavam prestando atenção e ela estava ali se sentindo vulnerável. E aí a fobia dela está nisso, não tem nada a ver com o avião. Mas o avião é uma situação em que ela se sente vulnerável também. E aí tem a conexão ali que faz o cérebro, né? Você sabe que eu fiquei pensando, né? Se a gente for olhar um pouquinho a escada autonômica da teoria polivagal, a fobia seria o sistema simpático, porque a pessoa não está colapsada, ela está evitando. Né? Sim. Não sei, assim, fiquei pensando que ela ainda tem a energia para se defender, né? Sim, sim. Porque a evitação é uma energia. Eu tenho energia para falar, não, eu não vou, não vou chegar. Né? Sim. Então ainda tem energia. Isso, exatamente. Na fobia, o que está ativado é o sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele da luta ou fuga, né? Que faz a pessoa, nesse caso, ela foge. Se esquiva, né? Ela foge o tempo todo. Isso. Vou voltar um pouquinho no MDR. Tem alguma coisa que é importante você contar para o pessoal do uso do MDR no tratamento de fobias? Porque eu sei que você usa bastante. Tem alguma coisa específica ou você acha que já foi contemplado na tua fala ali atrás? O MDR, eu vejo que assim, o MDR funciona bastante, o Brain Spotting também funciona bastante. E como eu falei antes, um processo. E no MDR, como no Brain Spotting, a gente vai utilizar alguns estímulos para acessar memórias e reprocessar a nível cerebral. Então, as memórias traumáticas que nós vivemos, elas ficam bloqueadas numa área do cérebro, geralmente no nosso hemisfério direito cerebral, que é o hemisfério emocional, onde a gente viveu aquela memória com geralmente uma carga emocional muito alta, sensações fortes. Então, como é o hemisfério direito que cuida dessa parte, digamos assim, é ali que a memória fica assim, raptada, né? Ela fica congelada no hemisfério direito. E as outras informações que a gente tem a respeito, então, por exemplo, eu sei que barata não vai me matar,
mas eu continuo tendo medo. Por quê? Porque o meu conhecimento sobre barata, ele está no hemisfério esquerdo. Mas o meu medo de barata está no hemisfério direito. E que está congelado por alguma cena que eu vivi, ou por uma outra cena que se deslocou para barata, né? Seja o que for. Então, quando eu trabalho com os estímulos, eu ativo essas duas áreas do cérebro e crio conexões rapidamente para que o cérebro consiga integrar essa memória, utilizando todo o conhecimento que eu já tenho, que está no hemisfério esquerdo, e desbloqueando aquele conteúdo que ficou guardado e congelado no hemisfério direito e dando um novo significado para aquela situação. E com isso, aos poucos, eu vou mudando a minha reação àquele tipo de estímulo fóbico, que seja barata, cachorro, elevador. Vou fazer uma pergunta de paciente querendo entender o que é o MDR, tá? Tá. Então, e o Brain Spotting. Então, quer dizer que por meio de estímulos, estimula o hemisfério direito e esquerdo numa conexão cerebral, em que as redes neurais vão limpando, como se estivesse desbloqueando. Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu acho que é importante falar para o pessoal que nem sempre um trabalho de reprocessamento cerebral, a memória vem de forma explícita. Nem sempre você vai se lembrar. Muitas vezes começa a acontecer uma sensação de mais tranquilidade, de menos evitação, e que não necessariamente o teu sistema nervoso vai liberar a memória daquilo que fez você afastar. Exato. É importante dizer isso, né? Muito, muito importante, muito importante. Porque às vezes as pessoas têm essa expectativa, né, de descobrir o que aconteceu. E, na verdade, claro que é legal descobrir o que aconteceu, mas mais importante é curar. Então, muitas vezes acontece isso, da gente... Oi? Trazer paz, isso. Tranquilidade. Isso, exatamente. Então, quando a gente faz esse trabalho, se é uma memória muito antiga, se é uma memória de uma época, uma memória implícita, né, como a gente chama, assim, não existe uma cena, a pessoa não lembra de uma cena, a pessoa vivenciou aquilo, sei lá, com 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela dificilmente vai lembrar de uma memória dessa idade, né? Mas com o trabalho de reprocessamento e essa conexão entre o cliente e a terapeuta ou o terapeuta, o paciente vai conseguindo criar novas conexões, onde ele se sente seguro, onde ele se sente confortável, onde ele percebe que pode confiar em si mesmo, que pode confiar nos outros, e vai trabalhando essas questões e vai, como tu dissesse, começando a apresentar respostas diferentes para as mesmas situações que ele vivia antes e que eram fóbicas ou ansiogênicas. Com o recurso dele mesmo, né? Nós, terapeutas, só temos a condição instrumentalizada de ajudar a liberar, mas as respostas e os recursos é da própria pessoa. Isso, exatamente, exatamente. E todo mundo tem recursos, né? Todo mundo tem. E às vezes, quando a pessoa tem poucos recursos, existem várias formas que o terapeuta pode utilizar para construir esses recursos internos, né? Ajudar o cliente a construir esses recursos internos. Então, realmente uma terapia sensacional. Depois que a gente começa a trabalhar, a gente não quer mais parar, né? Porque assim, né? Eu vejo que é menos... você rumina menos, né? O paciente rumina menos. Isso. Porque acho que uma das grandes angústias de um paciente, de um terapeuta, é dizer assim, mas de novo eu tô falando disso. Mas de novo eu tô falando disso e não passa, né? E não vai passar, porque você está convidando o teu pré-frontal, o teu racional para conversar. Isso. E as terapias de reprocessamento cerebral convidam as memórias implícitas do cérebro reptiliano, do cérebro mamífero, né? Isso. Então, é tudo muito novo, né? Muitos pacientes chegam dizendo, olha, eu sei que se trabalha com, sei lá, às vezes fala MDR, Brain Spotting, não sabe direito o que é, mas alguém contou que ficou melhor com aquilo. Isso. E aí a pessoa vem buscando essa melhora. E ela acontece, né? É um trabalho... Acontece.
Acontece. E é muito bom, como tu disseste, é muito bom não ter mais aquela ruminação, né? Que eu acho que, daí voltando lá que eu falei no início, que eu atendo muitas pessoas com transtorno de ansiedade de todos os tipos, e entre eles fobias. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela tá sempre, a mente não para, a mente não para, não para, não para, não para, não para. Tá sempre com alguma coisa incomodando, alguma coisa, tem sempre uma voz ali falando, né? Falando, ai, porque isso, tem aquilo, tem aquilo. Ela não consegue estar simplesmente aqui e agora. Ela tá sempre lá na frente, seja daqui a 5 minutos, daqui a 10 anos. Está sempre numa pré-ocupação. E ela não acaba não vivendo, né? Então, isso causa uma perda de energia gigante. Então, quanto que a pessoa poderia aproveitar mais do seu potencial criativo, do seu potencial de fazer as coisas, né, de realizar, né, potencial de realização, se ela simplesmente estivesse tranquila, fazendo aquilo que ela está fazendo naquele momento, e depois outro, e assim sucessivamente. Então, realmente, esse é o mal do século, a ansiedade. As pessoas estão sofrendo muito com isso. E existem formas de tratar, existem formas de melhorar, e fazer com que as pessoas vivam muito mais leves, né? E realizando muito mais também. Essa semana uma paciente, eu atendi ela, acho que foi sexta, e a sessão anterior tinha sido na outra sexta. Ela falou assim, eu tô muito bem, mas eu tô muito estranha, porque aquela sensação de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, eu não senti a semana inteira. Eu tô muito estranha. A sensação é boa, mas eu tô estranha. Então, o que eu tenho dito, né? Muitas vezes, a hora que você consegue a mudança que você sempre falou que quis, vai demorar de um tempo para o teu cérebro adaptar, porque ele também não está acostumado. Isso. É um caminho novo. É um caminho novo, Um caminho exatamente. neural novo, um caminho neural que não tinha antes. Olha que coisa mais linda. Não é o máximo? Nosso cérebro é fantástico e a gente utiliza tão pouco, assim, ele tem um potencial gigante e a gente utiliza tão pouco, assim, muito, muito menos do que poderia utilizar. E ele é plástico, então todas aquelas conexões que não existem hoje podem vir a existir novas conexões. Isso é muito legal. Muito legal. Alguma outra coisa que você acha importante falar que a gente não falou? Deixa eu ver aqui das minhas anotações. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante que eu botei lá no final. Aqui. Nós estamos criando outras perguntas, mas todas as outras perguntas aqui no meu roteirinho a gente contemplou. Isso. Alguém tem alguma pergunta também, gente? Uma coisa que queira falar, mencionar? Nós temos alguns minutinhos. Já olhei aqui, tá, minhas anotações, e realmente a gente contemplou tudo, né? Tá tudo dentro das perguntas que a gente se propôs a fazer aqui, tá tudo certo, tudo contemplado. Exatamente. Lu, quero te agradecer de novo. Obrigada, né, pela confiança da gente estar aqui ao vivo falando para as pessoas de um tema tão delicado. As lives que eu faço no meu canal do Instagram, e essa live só vai ficar no meu canal, porque não tem como eu passar para o canal da Luciana, tá? Então, quem quiser assistir essa live ou sugerir para alguém, precisa entrar no meu perfil, precisa começar a me seguir. Só que toda live eu tenho subido para o meu canal do YouTube. O link do canal do YouTube está na bio do Instagram, tá? Perfeito. E essa live da Lu, ela vai subir daqui uns 40, 50 dias, essa live sobre esse tema. E aí eu vou estar divulgando na rede social da Luciana, para quem quiser ter acesso ao vídeo completo, editado e tudo mais. É isso. Faça a sua divulgação da sua rede social, do seu YouTube também. Tá bom. Vou fazer sim. Bom. Vai agora aqui. Tá. É claro, tá certo. Eu não sou assim, blogueira. Vamos lá.
Aprendendo com a minha amiga Cláudia. Então, gente, assim, ó, o meu Instagram, ele tem alguns vídeos bem interessantes, né? Eu coloquei, como eu falei no início, tem um vídeo que está fixado, que ele mostra o meu trabalho, é um vídeo onde eu me apresento o meu espaço, que ele é fantástico, modéstia à parte. E para quem mora em Florianópolis, né? Para quem não mora, se quiser, pode vir aqui me visitar. Para Ou quem mora em Florianópolis, isso. né? Mas para quem não mora, dá para vir aqui também, né? Mas eu também faço atendimentos online. E tem um trabalho que eu faço que é bem interessante, inclusive assim, para tratar questões mais sérias, né? Mais complexas, que é a terapia intensiva. E também que é uma opção interessante para quem não mora em Florianópolis, mas tem vontade, mora mais ou menos próximo e pode passar por aqui, né? Uma vez ou outra. Que são sessões de 2 a 4 horas, onde a gente trabalha intensivamente naquele tema que a pessoa quer trabalhar, né? Claro que, assim, e não é uma sessão de 4 horas também que resolve o problema, mas são sessões muito interessantes porque a gente aprofunda mais. E o MDR, as terapias de reprocessamento, elas têm uma característica muito legal, que é quando a gente começa a entrar num reprocessamento, né, numa ativação cerebral, à medida que o tempo passa, se a gente continua fazendo aquele trabalho, a ativação vai ficando cada vez mais rápida. Então, se eu faço uma sessão de 1 hora, tem um efeito legal. Se eu faço uma sessão de 4 horas ou 3 horas, o efeito não é 4 vezes maior, ele é 8 vezes maior. Então, eu gosto muito desse trabalho, eu realmente fico 2, 3 horas conectada com o meu cliente e gosto, assim, o tempo não passa. E ele é um trabalho que tem um efeito muito legal, rápido, assim. Então, as pessoas têm escolhido fazer isso e é algo que possibilita a pessoa vir aqui também de outra cidade, porque ela não precisa vir toda semana, ela pode vir uma vez por mês ou a cada 3 semanas. E essa terapia intensiva foi o nome que você deu? Isso, terapia intensiva. Ela também é feita online? Online, eu não passo muito de 2 horas na Tá, terapia online, porque ela fica um pouco mais cansativa. É tá. possível também, mas eu não passaria de 2 horas na Uhum, online. Nunca passei de 2 horas. uhum. Porque na online ela fica um pouquinho mais cansativa, assim, por tudo, né? Tá na frente da tela, a posição que a gente acaba sentando, né? Quando tá na terapia online. Mas é possível também. Legal, muito legal essa proposta. Legal. É uma proposta que eu tenho feito cada vez mais, assim, eu gosto de falar porque eu quero chegar no momento em fazer só isso, sabe? É. Não quero atender 1 hora, eu quero atender 2, 3 horas. Porque Ai, faz muito efeito, dá muito resultado. Bem legal mesmo. E quando é isso. comecei a trabalhar com MDR, Brainstorming não, com o MDR específico, as minhas sessões eram de 1 hora e meia também. Eu não Uhum, fazia menos. Hoje eu faço menos. Mas acontece o que você está falando. Muitas vezes a gente acaba interrompendo isso. no processo de uma mudança neural por conta do tempo. Isso. É verdade. Exatamente. Então, na sessão mais longa, a gente corre menos esse risco. E para conhecerem mais meu trabalho, né? Eu tenho o meu principal mesmo do meu conteúdo tá no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, mas confesso que ele tá meio de lado, assim. E tem o meu site, que é lucianaboing.com.br. Lá também tem várias informações, assim, alguns textos que eu escrevi a respeito. E podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp também.